como é que vocês fazem esse cálculo? Quando tem uma demanda maior, cobra mais, mas não passa para o motorista. Então eu queria entender essa lógica. É a lógica unicamente de mercado de ganhar mais, a empresa ganha mais, porque me parece que é isso. Deputado Augusto Coutinho enquadrou a Uber, fez perguntas que com certeza deixou a Uber em saia justa e externou a indignação dos motoristas da Uber ficar aí com valores de 40%, 50% e corridas com mais de 50%. E pior, o deputado ainda falou, como é que vocês fazem promoção para o passageiro e tira do motorista por causa dessa promoção? Quem paga é o motorista. Como é que você pode aceitar que uma intermediação de uma corrida passe de 50% ou chega a 50% ou chega a 40%? Isso é um absurdo. Vocês fazem promoção e quem paga a promoção é o motorista. Veja só que coisa. É você fazer com o chapéu do outro, né? Eu vou fazer isso, agora tu paga. Não, aí não pode. Vem comigo, vamos reagir a essas perguntas e a resposta que a Uber deu ao deputado Coutinho. Bora lá, curtir esse vídeo. Salve galera, sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Uber. Para quem não conhece, eu sou o Marcelo. Teve mais uma sessão de regulamentação de nós motoristas de aplicativo, agora ouvindo as empresas. E a empresa que mais a gente quer ouvir falar e tem que apertar ela é a Uber. E o deputado Augusto Coutinho até me surpreendeu nas perguntas. Mas a Uber conseguiu enrolar. É a diferença de ter alguém que sabe o que as plataformas fazem. A diferença é muito grande, pessoal. Tu ter alguém que já está acostumado na rua, porque por mais que ele faça as perguntas certas, como ele disse, ó, promoção para passageiros, quem paga na realidade é o motorista. E é o que acontece. Como é que a Uber fica com 40, 50, com corridas, dependendo, fica com mais de 50%, se é o motorista que paga o carro, financia carro, aluga carro, trabalha, bota gasolina e ainda a plataforma fica com todo esse absurdo de valor. Daí o deputado até questionou como é que vocês têm um algoritmo que é bastante eficiente para cobrar o máximo do passageiro e repassa o mínimo possível para o motorista. Vocês conseguem pegar um valor melhor do passageiro e não está repassando. Foi perguntas pertinentes. E a Uber enrolou até eu não botei a primeira parte da Uber lá, que deu 8, quase 9 minutos. Porque ela só enrolação, só propaganda, né? E ainda disse, eu vou fazer um vídeo respondendo a esse sem vergonha do pessoal da Uber e também os desavisados dos motoristas que vão na onda dela. Que ela disse assim, ó, se tá tão ruim assim, né, como o pessoal fala, como é que tem motorista ainda na plataforma? Como é que mais e mais motoristas vêm? Pessoas vêm para ser motorista de aplicativo, que a gente teve um aumento aí de 30%, mais de 30%. Do número de motoristas de aplicativo em menos de 2 anos. O número de motoristas passa de 2,2 milhões. Aí eu vou dar essa resposta, fazer um vídeo dando essa resposta para esse sem vergonha, né? E os motoristas que acabam, se o cara tá achando que tá ruim, larga. Mas enfim, a Uber só enrolou, só conversinha fiada, né? E não respondeu a questão também quando o deputado, muito assertivamente, perguntou, o motorista não tem transparência. Uma hora ele ganha uma coisa, outra hora esse valor variável. Ela disse, não, mas olha só como é que ela vai ser vergonha. Que ela disse ali, eu vou mostrar para vocês. Não, mas transparência tem sim. O motorista tem um relatório. Toda corrida que ele faz tem todos ali quanto que fica para a plataforma, quanto que fica para o motorista. Tem relatórios semanais, onde ele pode também ver como é que foi a semana, como é que foi o mês, ele pode ver quanto é que foi os valores do ano, ali mostrando quanto ficou para ele, quanto ficou para a plataforma. Não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber como é que eles fazem esses cálculos. E não tem ninguém para puxar o valor por km minuto. Mostrar. E outra coisa, aquilo que eu falei, ela tá com a faca e o queijo na mão, porque ela tá faceira, que a regulamentação quer garantir um salário mínimo. E ela vive falando, nós vamos garantir, né, que retirando todos os custos, que ela não diz o que é, não diz quanto que é os valores, que a gente retirando todos os custos, o motorista não vai ganhar menos que a Constituição diz que um trabalhador não pode ganhar,
que é menos de um salário mínimo, a gente vai garantir que o motorista, menos de um salário mínimo, ele não vai ganhar. Ele vai ganhar ali, né? Vamos garantir que um salário mínimo o motorista ganha. Daí eu te pergunto, tu fica trabalhando nos aplicativos para ganhar um salário mínimo, tanto no Black, no Comfort e no X? Por isso que os valores estão caindo cada vez mais. Por causa que eles estão se adaptando à regulamentação, às narrativas. Olha, pessoal, é triste, é bastante de se indignar, porque tu pega o deputado Augusto Coutinho, eu fiquei com esperança dele ali nas perguntas, só que vendo a Uber enrolando ele daquele jeito, e não tem ninguém para pegar e mostrar para ela assim, ó, olha aqui, ó, quanto que é o custo do motorista? O custo do motorista é R$1, R$1,20. Dependendo do carro que o motorista tenha mais, como é que vem corridas no X a R$1,20? Tem corridas a R$1 o quilômetro. Um salário mínimo que o motorista vai conseguir ficar com isso. Se o motorista está trabalhando no valor de custo para a operação, ele está trocando figurinha, não tem ninguém para mostrar isso para o cara da Uber. Mostrar ali corrida a corrida, mostrando ali que são várias, cada vez mais esse tipo de corrida. Então eu me indigno com um troço desse, né? Porque eu queria estar lá. Eu queria estar lá para questionar, né? Tentar ser o mais cortês possível, mas mostrar fatos, desmascarar ela. O deputado Boulos enquadrou elas muito bem, que elas vieram com essa narrativa de um salário mínimo. Olha, me surpreendeu o Boulos, porque o Boulos botou o dedo na ferida e enquadrou elas, que elas ficam sem vergonhice, dizendo, se a gente aumentar, ter uma regulamentação mais pesada, vai diminuir o valor, vai diminuir corridas, vai aumentar os valores do terrorismo. E aí o Boulos falou, tem que garantir, né, a regulamentação tem que equilibrar esse desequilíbrio que está nas ruas. O motorista está ganhando menos. Então a regulamentação é para isso. E, me desculpa, a regulamentação, os ganhos do motorista tem que ser garantido. E depois vocês botam as margens, tem que garantir o ganho do motorista. Coisa que não está acontecendo, é o motorista que está pagando toda essa jogada. E ainda tem motorista que reclama da gente estar demonstrando isso, querendo melhorias, querendo que a coisa... o motorista ganhe o justo, eles ficam bravos. Se o cara tá achando ruim, o cara que saia da plataforma. Eu consigo fazer os valores. Pelo amor de Deus, meu amigo. Eu fico contente quando o motorista diz, não, eu estou conseguindo me virar, estou conseguindo trocar de carro a cada 2 anos, estou conseguindo fazer a minha manutenção, não estou precisando ficar horas e horas na rua. Fico contente. Fico muito contente. Agora, fico triste quando o cara tem esse desempenho e desdenha quem está ganhando mal. E diz, o cara que cai fora. Né? Mas eu vou dar essa resposta aí e mostrar aí a enrolação da Uber perante o nosso relator, porque ele fez as perguntas certas, só que ele recebeu, foi enrolação, omitiu um monte de perguntas do deputado Augusto Coutinho, né? Porque é a de praxe da Uber, né? A sem vergonha fica arrotando, né? Nós temos, né, um monte de motoristas que reclamam, mas não saem. E cada vez mais pessoas viram motorista aplicativo. Ainda tem que ouvir esse tipo de coisa, né, pessoal? Ricardo, eu volto a perguntar o que eu perguntei a André Porto. Hoje uma reclamação muito grande dos trabalhadores, dos motoristas, é esse formato de cálculo da remuneração dele. Como também ele não saber exatamente quanto ele vai ganhar. E outra coisa também que é importante é o tempo que ele tem até para tomar a decisão se vai aceitar ou não a corrida. Né? Aquele pega no susto e ele bota sim ou não. Né? E também esse danado desse algoritmo, o que o algoritmo faz quando se ele começa a não atender as demandas de corrida, ele começa a perceber que tem menos chamada. Mas eu vou me deter exatamente sobre essa transparência. Como é e por que você chega para ter uma corrida e tem diversas exemplos assim de pessoas que chegam a gente. Ontem mesmo eu recebi de Zé Carlos aqui, até pedindo para perguntar por que
como é que como é que vocês fazem esse cálculo, para que o motorista entenda isso, né? Ele diz que tem corrida que é realmente um absurdo, o que o cara gasta para ir buscar o passageiro, para depois levar e ele não recebe. Como também, eu volto a dizer, essas tarifas dinâmicas que vocês cobram, ou seja, quando tem uma demanda maior, cobra mais, mas não passa para o motorista. Então eu queria entender essa lógica, é a lógica unicamente de mercado de ganhar mais, a empresa ganhar mais, porque me parece que é isso. Outro ponto também que há uma reclamação muito grande é a transparência dessa para o trabalhador, que ele não sabe ao certo exatamente quanto ele está ganhando. E eu acho que esse é o maior problema que tem. A gente sabe que a empresa, a Uber, ela entrou no mercado, foi uma das pioneiras. A gente sabe que ela fez o nome dela, porque durante muito tempo ela inclusive deixou o motorista disponibilizado em locais especializados para não se demorar tanto quando se pedia uma chamada. E aí foi criando o costume de você chamar e usar a plataforma, né? Isso tudo é uma estratégia de negócio. Mas o que não pode haver é exatamente também quando se tem um controle sobre isso, esfoliar o trabalhador, que não é justo que isso aconteça. Como é que você pode aceitar que uma intermediação de uma corrida passe de 50%, ou chega a 50%, ou chega a 40%? Isso é um absurdo. No meu entender, isso é um absurdo. Não faz sentido. Isso, e aí não é uma questão de negócio, de plataforma de negócio, não. É uma questão de efetivamente estar tirando do cara muito mais do que é justo se tirar, né? E a empresa ganhando muito mais em cima do trabalhador e o cara... E muitas vezes... O que chega a gente aqui, Ricardo, e aí vai outra pergunta, é que, por exemplo, vocês fazem, como se chama, promoção, e quem paga a promoção é o motorista. Veja só que coisa. É você fazer com o chapéu do outro, né? Eu vou fazer isso, agora tu paga. Não, aí não pode. Então, essas coisas precisam ficar muito claras, ficar muito transparentes, para daí o trabalhador, eu quero trabalhar com essa empresa, nessas condições, mas tem que ser transparente. Era isso, amigo. Microfone sem fio. Obrigado. Relator, algumas coisas. Primeiro, o sucesso da Uber, e é o diferencial da Uber, como eu coloquei, é a capacidade da gente gerar viagens para esses motoristas e a gente gerar para os usuários viagens que são rápidas, que você vai chamar, vai ter um carro numa velocidade rápida que vai te atender. Esse é, sobretudo, o diferencial competitivo. É essa escala. E na medida que a gente foi crescendo, a gente seguiu crescendo, a gente precisa adotar estratégias várias, que são organizadas de maneira por algoritmos, enfim, levando em questão uma série de fatores que vão buscar achar qual é o preço ideal para um determinado usuário fazer uma viagem conosco naquele momento e para um motorista fazer essa viagem conosco. Nós não fazemos isso no nada, a gente faz isso num ambiente extremamente competitivo, porque assim como o meu algoritmo está tentando convencer, eventualmente, vou dar um exemplo, o deputado a aceitar uma viagem da Uber, a minha concorrente está fazendo a mesma coisa. E se eu me passo e passo um preço que não é adequado e o meu concorrente é mais eficiente, tem um preço melhor, você vai dirigir com ela. Então, isso é uma disputa concorrencial, legítima e que segue acontecendo. Os diferenciais de cobrança têm a ver com a necessidade da gente variar o preço por uma série de fatores. E o preço dinâmico se explica, em parte, por isso também. É a oferta-procura num momento específico, e isso é para o usuário e é para o motorista. Então, se num determinado momento está tendo uma alta demanda, no próximo aeroporto de Brasília, por exemplo, o preço para o motorista no aeroporto de Brasília vai subir, porque a plataforma precisa indicar para os motoristas que não estão próximos ao aeroporto que eles precisam ir para lá, porque tem uma demanda maior. E a empresa ganha, a plataforma ganha, no quão melhor ou pior, ou melhor cedida ela é em fazer esses encontros, e para fazer esses encontros ela vai ter estratégias várias. A nossa taxa de viagem,
ela é variável. Então, ela pode ser 1%, pode ser menos de 1%, ou ela pode ser 40%. Ela não é mais do que isso, porque isso está setado assim. Mas a taxa média das cobranças da Uber, dos motoristas, é de cerca de 20%. E isso é a taxa média semanal. Todos os motoristas que trabalham com a Uber, eles recebem um relatório semanal, eles têm acesso a isso, recebem por e-mail, e, salvo o melhor juízo, tem isso no aplicativo também. E aí tem a média das viagens que eles fizeram ao longo da semana e tem a taxa média ficou com a plataforma dessas viagens. Então, isso na verdade, deixa eu só, desculpe incomodar, só para não claro. Então, você, na verdade, pratica uma taxa média. Você soma para ele o que foi a semana e diz a ele, essa daqui foi 50, essa daqui foi 40, essa daqui foi 1, mas a média deu tanto, é isso. É isso. O que os trabalhadores aqui disseram quando estiveram conosco é que, inicialmente, o formato da empresa, que a empresa fazia, ela cobrava para os carros melhores 25%, e para Black, né? Black e o outro era 20%. Isso foi dito aqui por vários motoristas que estavam, não é, Jair? Que estavam aqui e falou para a gente. Então, isso é fato? Não é fato? Mudou? Não mudou? Como é? Uma coisa que me também aí, eu tenho dito isso também ao trabalhador, e aos que estão nos ouvindo isso, ocorre também que o achatamento de preço é porque, no meu entender, é porque aumentou muito a oferta de trabalhadores. E aí é uma questão de mercado, oferta e demanda. Uma vez eu estava em São Paulo e eu vi dessa operadora da Uber, eu fui pegar um carro e o rapaz estava me dizendo, ele disse, doutor, eu só trabalho agora quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque não vale a pena segunda e terça, porque é muito carro na rua, E eu comecei a reparar que antigamente você esperava 2, 3, 5 minutos para chegar um carro. Hoje, com 1 minuto, chega. Então, é óbvio que a oferta é maior. É natural que também, e aí, esse danado desse algoritmo, ele pega o mínimo que o trabalhador vai receber e o máximo que você vai pagar. Então, a pergunta é essa. Antigamente existia essa diferença, sim ou não? E por que a mudança? O senhor tem total razão. Primeiro, no aspecto histórico, a Uber, quando começou, ela tinha taxas fixas. No Black era 25%, e eu acho que no Uber X, eu não vou me recordar, mas era um outro valor. Eu acho que sim. Isso foi alterando, sobretudo porque, para crescer e para atingir outros consumidores que têm uma renda mais sensível a preço, a gente precisou ir tendo novas estratégias. Então, naquela época, por exemplo, no começo da Uber, era muito comum, tinha o multiplicador, e a gente tinha muita reclamação de usuário, que às vezes ia para uma festa, pegava um Uber de madrugada, ele não sabia o preço que era o preço certo, mas vinha que o multiplicador estava 3x, estava 4x. E aí depois ele olhava no cartão de crédito quanto que tinha sido aquilo da viagem. Isso diminuía o nosso potencial de usuários. E aí a gente mudou, a gente foi migrando para ter os preços claros. Então hoje, se você pede uma viagem de Uber, a gente vai falar, daqui para o aeroporto, eu não sei qual valor, vamos dizer, R$30. Vai tocar para o motorista, vai ter um valor lá, não sei, vamos dizer, R$25 para uma viagem daqui do Congresso para o aeroporto. O motorista, ele não sabe qual que é a taxa, mas ele vai olhar lá e vai falar assim, uma viagem daqui para o aeroporto, 25 para mim não vale a pena. Ou você, o consumidor, vai olhar e vai falar assim, não, R$30 daqui para o aeroporto para mim não vale a pena, vou chamar outra hora, vou abrir o outro aplicativo e vou chamar meu concorrente. Quando a gente transformou em fixo esses dois fatores da conta, que é quanto o usuário vai pagar, quanto o motorista vai receber, de forma clara para a decisão ser tomada, as taxas, que é quanto a Uber fica, ela se tornou variável, porque ela varia conforme a equação entre esses valores. Então, ela se tornou variável, então ela ficou mais complexa. E isso, deputado, eu não quero falar demais, mas assim, isso mudou também. A Uber ela tinha um tamanho muito menor
há 9 anos atrás, 8 anos atrás. Ela não atendia a classe C, ela não entrava em determinados setores de sensibilidade de renda com produtos que ela entra hoje. Então, no começo, a gente tinha viagem só em cartão de crédito. Só quem tinha cartão de crédito. Qual que é o percentual da população brasileira que é bancarizada? É uma fatia pequena que tem cartão de crédito. Hoje, o impacto dos aplicativos é muito maior. E para conseguir atender, e essa responsabilidade de atender uma parcela muito maior da população, que tem sensibilidades de renda diferente, que tem bolsos diferentes, que tem demandas diferentes, as estratégias tiveram que se complexificar. E por isso, a explicação da conta ficou mais difícil mesmo. Agora, uma coisa, só uma observação. Desculpe, vou passar para você. Uma coisa só que eu acho, e eu vou registrar aqui só para que depois os motoristas vão comentar, que eu acho que esse pagamento, não sei se vocês estão fazendo ainda, mas pagamento em dinheiro para o motorista é muito preocupante. É muito preocupante do ponto de vista de segurança, em ele receber dinheiro. É a minha opinião, para que o motorista fique exposto a assaltos ou qualquer coisa desse tipo. Eu quero 3 perguntinhas rápidas, Ricardo. Primeiro, te agradecer pela oportunidade de estar aqui conosco. Eu queria reproduzir a você uma pergunta que eu fiz para o Fernando. Eu sei que pode parecer para vocês que vocês não têm nada a ver com isso. Mas a realidade é que parte dos clientes de vocês acabam se sobrepondo à oferta de transporte coletivo. Ou por incompetência do Estado, ou porque o grau de exigência da população acaba levando ela a usar o serviço de intermediação de trabalho que vocês oferecem, ao invés do transporte público coletivo, que tem tarifa pública, preço fixo, subsídio do Estado, enfim. Vocês não acham razoável que vocês tenham algum controle para não permitir que na plataforma de vocês um trabalhador que dirigiu um ônibus de turismo ou de transporte urbano por horas, depois preste esse serviço a vocês e volte depois a prestar esse serviço à população, porque se trata de um risco à saúde pública de um modo geral. Primeira pergunta. Segunda, como a Uber é uma empresa global, que diante das experiências que vocês tiveram nessas últimas décadas aí de regulamentações em vários países, quais os pontos positivos e negativos que vocês poderiam dividir conosco aqui à luz dessas regulamentações, porque tudo a gente discute a título de presente. Depois de uma hora o mercado regulamentado, ele pode, obviamente, oferecer aqui uma melhoria na produtividade, no ganho ou não, para que a gente erre menos na hora de definir aqui o que nós vamos propor. E por fim, eu sei que isso acaba sendo um segredo industrial de vocês com relação às taxas que vocês cobram, mas eu queria entender se tem limite para o lucro, quando vocês cobram uma corrida muito mais cara quando está chovendo, ou quando tem pouca oferta, ou muita demanda, enfim, se tem taxa se vocês se limitam a um limite do lucro que vocês oferecem na corrida. Digo isso para a empresa, não só no repasse para o trabalhador. Ponto. Obrigado, deputado. Vou tentar endereçar as perguntas, vou começar pela primeira. A questão da saúde. Eu acho que ela é super importante e ela é uma preocupação nossa, sim. Portanto, assim, eu acho que tanto quanto o Fernando falou, a gente tem a mesma regra. Depois de 12 horas logado, o motorista tem o aplicativo desligado, porque a gente tem uma preocupação com uma jornada extensiva e com um eventual motorista que está muitas horas executando um trabalho e pode estar cansado frente ao volante, uma porção de outras coisas. Então, nós temos essa preocupação. Inclusive, na discussão do PLP 12, no grupo de trabalho, tem uma regra que foi colocada. Tem uma regra. Um momento, Ricardo, só um momento. Eu queria pedir um pouco de silêncio. Os corredores são muito bons para conversa, são melhores de conversar do que aqui na sala. Aqui tem muito eco, e aí até vocês se atrapalham. E a gente pode atrapalhar vocês também. Então, o corredor está livre para vocês conversarem. Muito obrigado. Então, nós partilhamos dessa preocupação, deputado. Eu acho difícil, só que é uma regra difícil de endereçar.
porque um trabalhador eventualmente tem uma jornada CLT, talvez essa jornada seja exaustiva e ele complemente à noite, mas, primeiro, é difícil para a plataforma saber se ele... Porque a gente teria que perguntar, ele poderia não dizer se ele tem ou não. É difícil a plataforma estabelecer um controle e é difícil cercear, inclusive, a capacidade dele de complementar a renda conosco. Então, um trabalhador que trabalha no transporte público, eventualmente, pode fazer uma faculdade à noite, porque ele almeja ter uma melhoria de vida, ter uma profissão diferente, e ele vai levar o cansaço da jornada para essa atividade. Então, eu acho assim, nós somos solidários ao pensar regras, mas é difícil, é de controle difícil para a plataforma conseguir dizer se aquele motorista está cansado na hora que ele entra no volante, porque a gente não tem visibilidade do todo, a gente tem visibilidade dele no momento que ele loga e fica online e começa a aceitar viagens conosco. Então, o controle que a gente consegue exercer é assim, você está fazendo viagens conosco por um período já significativo, a gente consegue desligar, e a gente faz isso. Mas é de implementação difícil, mas é uma preocupação que a gente partilha. Regulações no mundo, eu acho que tem algumas em discussão, mas se tem algo que eu acho que a gente foi percebendo, é que essa construção, sobretudo de proteções e benefícios sociais, ela varia muito de país para país, porque os países têm modelos e vocações diferentes. Então, por exemplo, o modelo americano, ele não tem políticas de universalização como é o caso e é o padrão brasileiro por excelência. Então, para um trabalhador americano, às vezes ter o acesso à saúde, ter uma proteção de acesso direto, é mais premente do que aparece se você fizer uma pesquisa com os trabalhadores aqui. Então, isso vai variar de modelo para modelo. Então, eu acho que sobre os benefícios em si, isso varia. A gente precisa achar uma solução brasileira que tenha a ver, sobretudo, com o nosso modelo. E a gente acredita muito que a proteção na Previdência Pública brasileira é um passo fundamental e que vai endereçar boa parte dessas preocupações, porque quem está na Previdência Social brasileira tem licença maternidade, tem uma porção de proteções e benefícios que vêm junto com isso e que vão tratar. E a questão do limite para o lucro existe. O limite para o lucro é a concorrência. O limite para o lucro é, se eu cobrar mais do que o meu usuário está disposto a pagar, ou mais do que o meu concorrente que oferece o mesmo serviço que eu, porque ele tem liberdade para isso, eu vou perder o cliente. Então, a gente não está falando... Só quem não tem limite para lucro é monopolista. Em setor que é monopólio natural, que não tem concorrência, que não tem disputa de mercado, não tem disputa de preço. Definitivamente não é o nosso ramo. Então, o nosso ramo tem um limite. O limite é a concorrência, uma concorrência que investe, que faz grandes investimentos vultuosos e a margem de lucro. A Uber é uma empresa pública. O seu balanço é publicado, a gente tem ação aberta na Bolsa. Isso, se buscar agora no Google, tem lá a publicação do faturamento, dos números, dos resultados. A nossa margem não é margem de monopolista. Os lucros da plataforma não pelo contrário. Até poucos anos atrás, nem lucro operacional existia da plataforma. Isso é uma coisa que mudou tem 1 ano e meio, 2, não me recordo, algo por aí. Então, tem uma série de investimentos, enfim, e é um setor altamente competitivo. Eu não acho que esse é o problema que a gente precisa, minha humilde opinião, não é esse o problema que a gente precisaria endereçar. O que a gente precisa conseguir é conseguir mudar as políticas sociais para que elas abarquem essa forma de trabalho também, que é prestada por meio dessas plataformas, para garantir que esses trabalhadores tenham acesso aos mesmos benefícios que os trabalhadores tradicionais já têm.